Este é o podcast da La Longevité. Meu nome é Aliter Ribeiro e este podcast ele tem o intuito de conectar você com o seu futuro, com a sua longevidade ativa. Hoje a nossa conversa será com a Júlia Nakagawa. Olá! Júlia, um prazer ter você aqui conosco. A Júlia, que é triatleta, já vou adiantar para vocês. E quando eu comecei a seguir a Júlia lá nas redes sociais, eu já virei sua admiradora, né? Ai, obrigada! Eu sou amante da corrida e a Júlia fez altas corridas que ela vai contar para nós no decorrer do nosso bate-papo. E a Júlia, ela já vem nesse movimento de vida há muito tempo, né? A Júlia, aqui eu estava olhando o currículo dela, ela é mestre em engenharia de produção com ênfase em finanças pela Universidade Federal de Santa Catarina. Especialista em desenvolvimento de competências gerenciais pela FGV. Pós-graduada em MBA em finanças pela Unicesumar. E graduada aqui na UEM em ciências biológicas. A Júlia tem 64 anos, como ela mesmo diz, é quase 65. Já estou me preparando. E hoje a Júlia é triatleta, né? Então eu estou muito feliz, Júlia, de você estar aqui conosco, gravando esse podcast. Eu que agradeço o convite. Ah, que legal. Para que as pessoas te conheçam e saibam um pouquinho dessa sua jornada, né? Diante desse mundo de corporativismo que nós vivemos hoje, onde as pessoas estão totalmente envolvidas em trabalho e muitas vezes atrelando trabalho a sucesso, porque se você não trabalha, se você não tem uma multitarefa, você não é reconhecido. É verdade. Né? Só que o muito trabalho, muitas vezes, ele acaba prejudicando as outras áreas da nossa vida. Né? Eu estava ouvindo uma jornalista, a Sabrina Abreu, e ela falou que por muito tempo ela achava que ela só seria reconhecida se ela trabalhasse muito. Ela estava contando que muitas vezes ela fazia marmita no táxi, saindo de um local para outro para fazer as reportagens, né? E ela disse que por muito tempo ela achava que a afetividade só viria para ela pela via do trabalho, que as pessoas só gostariam dela se ela trabalhasse muito. Você, Júlia, você falou que assumidamente você era viciada em trabalho. Como que era a sua vida até os 50 anos, antes de você começar nesse mundo de esportes? Conta pra nós. Você já falou que eu assumi mesmo, eu era assim, Caxias, daquelas que batia no peito e falava, meu nome é trabalho, né? E como muitas mulheres na fase produtiva, eu vivia o dilema entre tempo para profissão, para família e vida pessoal. Sim. E nesse ritmo frenético, o esporte não tinha espaço na minha rotina. E por ser saudável, comer bem, era magra, não bebia, não fumava, eu me achava no direito de fazer nada. E todos os anos a médica do trabalho me estimulava a fazer alguma atividade física, hábitos saudáveis, daquela lista que a gente está cansado de saber, né? E me comparava a um carro que não saía da garagem, nunca tinha pego a estrada, nem chuva, e no dia que talvez precisasse de motor, talvez falhasse. E era esse o conceito errôneo que eu tinha. Se eu quisesse pensar em saúde, eu ia para o médico, porque a academia só se eu quisesse ficar sarada, malhada, músculo. E era assim a minha vida. Então, até esse momento, você não via atividade física como saúde? Não, nem via. Como prevenção? Não, nada. Não. E como que aconteceu esse seu amor? Porque hoje você demonstra um amor pelo esporte. Verdade. Olha, o meu relacionamento com o esporte não foi um amor à primeira vista, Leter. Tudo começou quando o banco em que eu trabalhava lançou um projeto de qualidade de vida no trabalho, que estimulava os funcionários a fazerem alguma atividade física ou lúdica, como música, arte, pintura, yoga. E eu me senti na obrigação de ser exemplo da minha equipe de 40 funcionários.
Sim. Novamente o que você falou, né? Uhum. A gente quer ser reconhecido pelo que Pelo faz trabalho. profissionalmente, mas fui eu lá com quase 50 anos entrando pela primeira vez numa academia. Pensa numa mulher com nojo de suor, uma mulher fresca. O meu habitat era ar-condicionado, eu só andava com salto alto, nem tênis eu tinha, né? E por um bom tempo eu turistei pelas academias. Pagava adiantado, achando que ia ter mais dó do dinheiro do que preguiça. Mas vencia a preguiça, sabe? Que bom. Até que um dia o meu filho foi fazer um curso de paraquedismo e eu fui assistir. Sim. E na hora que eu vi, eu estava saltando, então eu entrei no esporte, no vácuo do meu filho, né? E como todo esporte, o paraquedismo exige músculo, força, e eu não tinha isso. E eu não evoluía no paraquedismo. Aí que eu fiz? Voltei para a academia. Voltei para a academia, malhei, puxei ferro, me fortaleci e fui feliz no paraquedismo, com mais de 150 saltos pelos céus, pelo mundo. E foi nesse ambiente de academia que eu conheci o pessoal da corrida. E com o pessoal da corrida eu fiz novos amigos, fui viajar em provas, em lugares bacanas, e uma coisa leva a outra, né? Sim. E em todas essas aventuras eu sempre tinha um desafio a superar. Por exemplo, correr o deserto do Saara, o deserto mais quente do mundo. Maratona do fim do mundo, meia maratona do fim do mundo na Patagônia Argentina. Correr no gelo e na neve, Vale Sagrado dos Incas, em Machu Picchu, correr a uma altitude de 4.000 metros, subir o Kilimanjaro, a montanha mais alta da África, fazer um trekking espiritual no Butão, num monastério cravado numa rocha a 3.200 metros. E a única aventura que eu não tinha um desafio foi justamente a minha primeira maratona. Você acredita que foi sem querer? Nós fomos em Corredor 4 amigas. Doido, né? Corredor é meio doido mesmo, né? O que vem na cabeça. Nós vimos que, coincidentemente, tinha uma prova de corrida na Noruega, e quando nós estivéssemos passando por lá. Então, duas de nós resolvemos correr essa maratona, que só valia para os 42 quilômetros. Mas como a gente não estava preparado, falei, não, nós vamos correr metade e vamos voltar de táxi. Tá, chegamos lá no quilômetro 21. Cadê o táxi? O carrinho que nós vimos no mapa do percurso era ambulância. Aí não teve acordo com a organização, né? Vocês estão correndo a grande maratona da floresta da Noruega, né? Mas você sabe que a minha amiga até simulou um desmainho lá, sabe? Sério? Mas eles olharam e falaram, não valeu. Não valeu, quer uma bicicleta? Pode voltar de bicicleta, né? Mas vocês não tinham levado suplemento? Não, nós só fomos com uma garrafinha de água para os 21, um gelzinho, né? E a gente estava com roupa inadequada, até porque era uma maratona de aventura, passava por riachos, lama, montanhas. Enfim, nós terminamos essa maratona caminhando, trotando, quase no tempo limite de 6 horas. E sabe quando a gente tem mais sorte que o juízo? Sim, sim. Ao invés da gente ser desclassificada por desistência, nós saímos de lá com o título de maratonistas. Que legal, que legal. E foram histórias como essa, as amizades que fiz, as viagens por mais de 50 países, eu cada dia mais forte, saudável. Foi tudo isso que me deixaram apaixonada pelo esporte. Que delícia, que delícia. E o esporte tem esse poder, né? Eu vejo assim pelas provas de corrida. O esporte ele é muito de fazer conexão, né?
Eu acho que o esporte ele nos conecta conosco mesmo, a gente aprende a se conhecer, a olhar para nós. O esporte conecta a gente com a natureza e nos conecta com o outro, né? Porque a conexão que existe numa prova é muito forte, só quem participa que sabe. Né? Como você fala, o esporte ele é agregador, né? E a corrida é um esporte ao mesmo tempo que individual, mas ao mesmo tempo que coletivo, porque você está correndo com pessoas que você não conhece, de outra cidade, de outro país, e a energia que tem no esporte é muito forte. Além dele ser agregador, ele é democrático também, né? Você vê homens, mulheres, jovens e idosos treinando juntos, competindo juntos, né? E é um esporte barato também, barato, né? Barato. É um e tênis. É emocionante. É emocionante. Você mesmo. corre onde você estiver, não tem. Exatamente. Não tem delimitação ali, pegou um tênis, rua. E bora. Júlia, e diante de tudo isso que nós estamos falando aqui de esporte, de cuidado com a saúde, vamos falar um pouquinho sobre longevidade, sobre os pilares da longevidade. Muitos estudiosos falam nos pilares da longevidade. Uns falam em 5 pilares, 6 pilares, 7 pilares, mas todos eles associam longevidade ativa a boa alimentação, sono adequado, atividade física, cuidar do intestino, controle de estresse, cuidar da mente e espiritualidade. Exatamente. Tudo isso um estilo de vida ativo. Como que a Júlia fez essa mudança? Você falou que você era saudável, que você tentava cuidar da sua alimentação, mas uma pessoa sedentária. Exatamente. Quando que deu esse start para você começar a mudar totalmente o seu estilo de vida? Olha, foi por uma dor, Aleter. Foi a morte precoce do meu pai aos 69 anos, obeso, cardiopata, hipertenso, diabético. Aí eu pensei, o que eu poderia fazer para evitar que todos esses males que levaram meu pai, a herança genética, o que eu poderia fazer para que a minha qualidade de vida não fosse reduzida e que eu continuasse almejando a longevidade, viver por muito mais tempo, né? Porque morrer aos 69 anos sou eu daqui 4 anos, né? E foi isso que... Ainda tem muito. Ainda tem muito, exatamente. Né? E eu achei que era o momento para eu me despertar. E um dos esportes que foi a grande responsável pela minha melhoria de qualidade de vida foi exatamente a corrida, né? Que nós já falamos que é democrático, que é barato e tudo mais. E ela me disciplinou a comer melhor. Então, como corria, eu tinha os hábitos saudáveis de alimentação com qualidade, eu dormia cedo, porque de manhã eu queria treinar e tinha que ser antes do expediente de trabalho, né? Além daquela carga de endorfina, serotonina, todos aqueles hormônios da felicidade, né? E eu me tornei habitual também na academia, porque não basta correr, tem que se fortalecer também, né? Então foi isso que me fez mudar o estilo de vida. A despedida precoce do papai, né? E por eu ter escolhido a corrida, que me alavancou para os bons hábitos. Como eu também gosto da corrida, eu sempre faço uma associação de corrida, associo corrida com longevidade, né? Porque se você vai participar de uma prova, daqui 6 meses tem uma prova, eu começo a me preparar hoje, não é assim? E longevidade, a gente é verdade. É vida longa. Se eu quero ter uma vida longa, eu preciso me preparar. Né? Você é o nosso exemplo de preparar para uma longevidade. Obrigada. Espero estar aqui quando eu estiver nos meus 90 anos. Nós vamos fazer outro podcast. Qual será que vai ser a minha atividade física? Qual será? Ô, Júlia, em toda aquela sua trajetória profissional de vício em trabalho, você, naquela época, parava para imaginar a Júlia depois dos 60 anos? Olha, eu imaginava num cargo que eu almejava, e eu consegui antes dos 60 anos. Né? Eu me imaginava viajando pelo mundo, correndo maratonas e saltando de paraquedas. Né?
E era esse o meu sonho. Mas passou pela sua cabeça que você seria uma triatleta? Não, nem de longe, Aleter. Como que apareceu esse triatletismo na vida da Júlia? Olha, para dizer que eu não imaginava, eu só sabia correr. Sim. Pedalar eu só sabia em linha reta. Sabe daquelas que descia da bicicleta para fazer uma curva e depois montava de novo? Era eu. E nadava o suficiente para não morrer afogada, mas não para nadar no mar, né? Sim. E não me imaginava. Mas aí, como tem um lema que eu sempre digo, que nunca é tarde para começar e sempre é cedo para desistir, e quando eu falo em atividade física, eu não desisto, eu me reinvento. Então, apareceram algumas dores no meio do caminho, né? Que eu mudei de rumo, mas sem aquela situação de desistência, sim, sabe? Sim. De jogar a toalha. Por exemplo, eu deixei o paraquedismo porque eu percebi que os meus reflexos não estavam tão rápidos aos 58 anos. Sim. E eu estava pensando seriamente em trocar meu paraquedas por um maior. O paraquedas maior é mais seguro também, sim, né? E nisso eu li numa revista, Kilimanjaro, onde pessoas comuns conseguem feitos extraordinários. Aí eu vendi meu paraquedas. E falei, depois eu compro outro, né? Mas eu vendi meu paraquedas, treinei por um ano e consegui subir o topo do Kilimanjaro a 6.000 metros de altura. Uau. E depois disso eu fui conhecer a África. Você foi nessa aventura sozinha? Não, eu fui com a minha amiga Cleodenice. Por isso que eu falo, amigo sempre topa essas loucuras. Sempre. E ela é mais doidinha do que eu, né? Porque 3 meses antes, ela foi na minha casa e falou assim, o que você está vendo, Júlia? Estou vendo para subir no Kilimanjaro. E ela falou assim, verdade, quando vai ser? Eu vou com você. Você, Cleodenice, são daqui 4 meses, né? Daqui 4 meses. Eu já fiz lá a travessia lá de Machu Picchu, no Peru. Ela me contou todas as travessias. Então tá bom, então nós vamos, né? E foi assim, de paraquedista, me tornei montanhista. Aí como eu entrei no triatlon? Foi uma forma de não desistir da corrida. Eu estava treinando para a minha 3ª maratona, com sim, treinos em torno de 100 a 120 quilômetros por mês. Eu estava tendo muitas lesões e o ortopedista me perguntou, por quanto tempo mais você quer correr? Eu respondi, para o resto da vida, doutor. Né? Sim. Então, a decisão foi correr menos quilômetros por muito mais tempo. Então, hoje eu nado, pedalo e corro. E como uma forma de planejamento também para a minha velhice, sabe? Vida, né? Vida, exatamente. Porque no dia que eu não puder correr, eu tenho a opção de pedalar. No dia que eu não puder pedalar, eu vou nadar, eu vou caminhar. E é isso, o triatlo me deu muitas alegrias, muitos amigos e até a classificação para ir para o Mundial no Canadá em 2020, então é um sonho, me pegou de surpresa também, né? Porque eu não imaginava que aos 64 anos eu seria classificada para participar da delegação. Mas infelizmente a pandemia, não permitiu, né? Mas eu estou ouvindo você falar e estou pensando aqui nessa palavra, planejamento. Pelo que eu estou ouvindo você sempre foi de planejar. Né? Uma das... E você vê que é uma das suas características. É uma das características de profissionais. Né? Então, quando você planejava lá, quando você estava muito envolvida com o seu trabalho, e hoje você também planeja no esporte. E você tem frutos desse planejamento, né, Júlia? Verdade. Isso que é muito, muito legal, né? Eu acho que às vezes as pessoas elas acham que planejar não é tão importante, mas o planejamento te traz as recompensas. Sim, recompensas que às vezes nem nós esperávamos. Sim. Quando eu trabalhava, eu estava com uma cirurgia das varizes marcada. Sim.
Depois que eu comecei a correr, isso desapareceu, sabe? Como se fosse um milagre, né? Mas não é. Na hora que a gente vê, olha, é um benefício, né? Sim. Eu tinha uma osteopenia, que é um passo anterior de osteoporose, muito comum em raça amarela, né? Com a corrida, eu zerei a osteopenia, né? Então, são fatos que acontecem mesmo a gente não ter tido esse planejamento, né? Então, o esporte, ele traz uma gama de benefícios. É demais. E outra, você fazer bem feito. Exatamente. Não é? Com qualidade aquilo que você faz. Exatamente. E dar o seu melhor. Porque quando a gente faz bem feito, retorno, ele vem. Vem. Né? Tem, às vezes não na hora que você quer, não é imediato, mas, por exemplo, todo o seu planejamento de vida que você teve, hoje te proporciona a possibilidade de curtir o esporte, viajar, exatamente, não é? Conhecer novos amigos. Bem isso. Que legal. Júlia, diante de tudo isso que a gente está conversando, nós sabemos que ainda existe o preconceito contra o velho. Verdade. Contra o envelhecimento, né? Existe todo um movimento contra esse preconceito. Nós sabemos que a Organização Mundial da Saúde, a partir do ano que vem, vai classificar velho como doença, né? Existe uma luta para que isso não aconteça, mas eu não sei se já não... Acho que já está certo isso, né? Já vai entrar na classificação como doença. Então, existe o medo do envelhecimento. As mulheres, eu acho que sentem mais isso pensando na aparência. Muito mais. Muito a mais, idade. Né? A mídia prega muito essa questão da beleza, né? Uma beleza, às vezes, que é às vezes até inalcançável, né? Exatamente. Porque os artistas, as artistas, eles vivem em função do corpo, né? Você teve esse medo de envelhecer? Quando chegou aos 60, você parou e pensou, e agora? Tenho 60? Eu acho que está muito ligada ao envelhecimento com a aposentadoria. E aposentado nos remete àquela imagem de viver nos aposentos, lá no quarto. Paradinho. Parado, né? E isso tem caído, né? Porque eu acredito que a aposentadoria é uma condição de trabalho. Você trabalhou por 30, 40 anos, então essa é uma condição de trabalho, né? Você vai ficar em casa ou você vai aproveitar a vida. Sim. E eu acho que a idade cronológica não nos define, né? Eu, por exemplo, me sinto jovem, né? E é o que você falou, existe realmente uma discriminação contra pessoas de idade avançada. E ainda bem que está surgindo agora um movimento mundial, né? Que para valorizar os mais maduros e que vai derrubar o etarismo, que é um novo conceito, uma nova definição. O etarismo é o preconceito e a discriminação contra pessoas idosas, de pessoas com idade mais avançada. E um exemplo de valorização dos mais maduros aconteceu agora no lançamento de moda em Paris, Milão, né? As modelos com mais de 40 anos foram estrelas na passarela, né? Kate Moss com 47 anos, a Naomi Campbell com 51 anos, né? E eu acho que vai cair por terra também aquela frase que você não tem idade para isso. Que é uma opinião preconceituosa, né? E eu torço muito para que essa bandeira, que o mundo levante essa bandeira de não discriminação às pessoas com idade avançada, né? E você vê, quando eu comecei o triatlo, não tinha premiação para mulheres com mais de 60 anos. Aí eu conversava e discutia com os organizadores. Mas por que não tem premiação mais de 60 anos, se para homens tem 60, 65, 70 anos? E eu corria com as mulheres, concorria, né? Competia com as mulheres de 50 anos ou 55, né? Mas que bom que isso mudou. Agora, nas provas de triatlon, se tiver
uma participante com mais de 60 anos, com mais de 65, com mais de 70, tem premiação, mesmo que seja competir com ela mesma, né? E o mesmo mudou em relação à premiação, até na corrida. Antes a premiação começava com os mais jovens, né? Aí quando iam premiar os mais experientes, não tinha mais ninguém para assistir a premiação, né? Agora não, agora mudou. Então, está tendo também essa corrente de valorização do idoso, porque eu acho que nós somos de uma nova geração de idosos. De idosos ativos. Exatamente. Idosos experientes, que têm uma vida social, que têm hábitos saudáveis. Então, nós estamos fazendo história. Né? Nós temos que participar dessa nova geração de idosos. E ser uma geração que vai influenciar os jovens. Exatamente. Para eles perceberem que precisam se preparar. Exatamente. Então, esse medo de ficar velha sumiu. Que delícia, Júlia. Júlia, bom, você cuida da sua atividade física, você já falou que cuida do seu sono, cuida da sua alimentação, né? Cuida da sua espiritualidade também. Sim. O que mais, pensando em longevidade, o que mais você faz pensando na sua longevidade, pensando na sua vida longa? O que mais você faz para cuidar dentro do que a gente falou de pilares de longevidade? Eu acho que um dos cuidados que nós temos que ter é não ficar folgado demais, sabe? Quando tem muito tempo e aparecem minhocas na cabeça, né? Então, além desses hábitos saudáveis, eu medito diariamente, eu pratico yoga e eu trabalho ativamente no voluntariado. Ah, que legal. Sabe aquela frase que ninguém é tão pobre que não possa doar algo? E eu me sinto na obrigação de devolver ao mundo todos os conhecimentos que a vida me deu. Então, eu trabalho no Observatório Social de Maringá, que foi o primeiro no Brasil, que é uma entidade sem fins lucrativos que fiscaliza os cofres públicos, que sejam o nosso dinheiro, o dinheiro que nós pagamos, os nossos impostos, né? Então, esse é o serviço que o Observatório Social faz em prol da população. Eu participo também de uma garantidora de crédito, uma entidade sem fins lucrativos, com parceria da Associação Comercial e do Sebrae, que presta seguro para pequenas e microempresas que buscam empréstimos numa cooperativa de crédito. E isso facilita o acesso ao crédito e com taxas reduzidas também. Eu sou integrante da União Flor de Lótus, que trabalha para o fortalecimento e desenvolvimento da mulher. Lá nós exercitamos a irmandade, a sororidade, que é um novo termo, né? Sororidade? Sororidade, que vem de soror, de irmãs, né? E o que é que nós fazemos? Nós desenvolvemos trabalhos, ações, apoiamos tudo que possa crescer e desenvolver as mulheres. Por exemplo, violência contra a mulher. Né? Então, é uma rede de apoio? É uma rede de apoio, tá? Eu sou embaixadora da Rede Feminina do Combate ao Câncer e na parte de esportes eu trabalhei como voluntária da Copa. Eu fazia a recepção dos chefes de estados que iam nos estádios. Foi aqui no Rio de Janeiro? Não, foi em Curitiba. Em Curitiba? Foi em Curitiba que eu trabalhei. E no Rio eu trabalhei nas Olimpíadas. Eu trabalhei no ciclismo de pista e naquele tempo eu já estava com o pezinho no pedal ali, sabe? Então foi muito legal eu ter participado dessa... A experiência deve ser maravilhosa. Muito legal, né? Então, e mesmo com essas práticas saudáveis que eu contei nesse tempo aqui, eu digo que a gente não está livre de incidentes ou acidentes. Em junho último, eu passei por 3 cirurgias, com quase 30 dias de hospitalização. Foi assim um incidente, né, e não uma doença. E eu
fiquei internada por todo esse tempo e me lembrava da médica do trabalho, lembra? Você é aquele carro que nunca sai da garagem e quando precisar talvez ele falhe. Pois é, nesse acidente de percurso, os meus motores não falharam. Meus motores, pulmões, coração, rins, né? E foi tudo isso foi graças ao meu preparo físico. Então, veja bem, eu mesmo começando tarde no esporte, né? Eu tenho a certeza que eu estou num bom caminho para a longevidade. E eu falo de boca cheia, Leter, que eu estou rejuvenescendo. Vamos usar essa palavra agora, Júlia, rejuvenescendo. Rejuvenescendo. Que delícia, Júlia. Eu agradeço muito você, gratidão mesmo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e compartilhar as minhas experiências. Que delícia. Eu aprendi muito com você, eu tenho certeza que as pessoas que vão assistir também vão aprender e foi muito enriquecedor para mim. Obrigada. Né? Eu gostei muito e que as pessoas possam pegar esse lema seu. Nunca é tarde para começar, sempre é cedo para desistir. Júlia, se você quiser agradecer, deixar uma dica para quem ainda não despertou para cuidar desse pilar que é tão importante, que é a atividade física, que junto dele vem todos os outros pilares que a gente começa a cuidar, né? Depois que começamos a cuidar desse pilar, eu queria que você deixasse uma palavrinha de agradecimento e falasse com as pessoas que estão nos ouvindo um pouquinho. Bom, primeiro eu preciso agradecer a Longevité, que tem como lema exatamente cuidar dessa terceira idade e nos preparar para essa terceira idade. Eu sou uma pessoa comum, mas eu acho que eu fiz coisas extraordinárias para minha longevidade. É claro que nem tudo é seguro, né, gente? Amanhã eu posso estar atravessando a rua e uma bicicleta me pegar ou algo assim. Mas a parte que me cabe, eu estou fazendo. Eu estou cuidando do meu espírito, da minha mente, do meu corpo e está sempre antenada com esses pilares de longevidade. Ter sempre muito bons amigos, não precisam ser muitos, mas todos os amigos que eu fiz através do esporte são boa gente. Pode confiar. Pode confiar. Então é isso, gente. Muito obrigada e eu espero que todos tenham a mesma felicidade que eu tive, a satisfação de entrar no esporte e cuidar da saúde. Gratidão a você que está conosco assistindo esse podcast. Gratidão, Júlia, por essa delícia de conversa que nós tivemos hoje. Se fez sentido para você esse podcast, compartilhe com seus amigos, com seus familiares e venha conosco fazer parte desse movimento em prol de uma longevidade ativa.